Você já se viu em lugares que não parecem certos dentro de uma relação? Ocupou uma posição que não era sua, teve responsabilidades que não cabiam a você, mas mesmo assim continuou fazendo. Isso acontece em algumas relações entre família, entre amigos, onde pessoas estão na posição errada. Por exemplo, mãe, ao invés de estar ocupando a posição de mãe, está ocupando a posição de filha. Esposa, ao invés de estar ocupando a posição de esposa, está ocupando a posição de mãe. Esposo, de filho, pai de... E isso vira uma dificuldade nas relações, sobrepesa, estressa e com certeza não é saudável. Fica comigo até o final do vídeo, a gente vai descobrir um pouco mais sobre isso. Oi, seja bem-vindo a esse vídeo do canal. Você viu aí que a gente vai falar sobre posicionamento nas relações, o lugar que você está ocupando e como isso interfere e dificulta a saúde das relações e a saúde individual de cada pessoa também. Afinal, estar numa posição que não é a sua gera sobrecarga, exaustão, é cansativo e atrapalha as relações. Para você que chegou aqui agora, eu sou a Natália Delmondes e esse canal está aqui para a gente falar sobre saúde mental, tirar dúvidas, assuntos que estão aí relacionados ao nosso dia a dia, para a gente crescer, expandir e melhorar cada dia. Então, você é muito bem-vindo aqui. Bom, como você viu, cada relação, a gente costuma dizer que ela tem um contrato. O que é o contrato da relação? Você já assinou algum contrato de relacionamento? Normalmente a gente não assina, né, os contratos. Isso não é comum. Mas as relações, elas têm contratos. Esses contratos, eles estão aqui dentro. Então, dentro de uma relação, existem uns combinados. E aí você combina, olha, vamos imaginar aqui numa relação de namoro, né? Olha, nessa relação, nossa relação é uma relação fechada, então nós vamos ficar só entre eu e você. Se você ficar com outra pessoa, isso já é considerado traição. Ah, nessa relação, nós combinamos que nós vamos se ver uma vez por semana, ou que nós vamos dormir juntos, ou que nós não vamos dormir juntos, ou que nós vamos, pelo menos uma vez por mês, jantar fora. Enfim, então as relações, elas têm os seus combinados. Isso a gente chama de contrato e vale para todas as relações. Acontece que cada pessoa dentro de uma relação, ela vai desempenhar um papel. Isso já é socialmente, né, pré-definido. E é normal. Então vamos imaginar que dentro de uma relação entre filhos ali e pais, algumas relações, os pais eles colocam nessa relação que eles têm todo o custo financeiro sobre a casa. Tem outras relações que isso é dividido entre os filhos. E aí vai dependendo do acordo de cada relação. Acontece que muitos casos, e é comum chegar na clínica pessoas que estão ocupando lugares errados na relação. É muito comum chegar na clínica mulheres que estão ocupando o lugar de mãe e não de esposa. E aí dentro de uma relação aonde o seu cônjuge, né, a pessoa que está ali dividindo o lar com ela acaba tendo tarefas a mais do que realmente ela deveria ter. E aí isso acaba se misturando. Qual é o prejuízo disso? Não só na relação entre homem e mulher, ou entre pais e filhos, ou entre amigos. O prejuízo é que o peso ele acaba caindo mais sobre uma pessoa, não é saudável. Então vamos imaginar dentro de uma relação onde nós temos pais e filhos, os filhos fazem o papel dos pais. Esse ponto é um bom exemplo porque isso gera uma autocobrança, isso gera uma pressão sobre o filho. Então o filho ele assume responsabilidades que não são dele. Então imagina aqui, ó, uma criança onde ela entende que dentro dessa relação ela precisa ser os pais desses pais. Que esses pais eles não dão conta de se cuidar sozinhos. Então isso acontece normalmente, né, em casos onde nós temos mães depressivas ou pais que utilizam algumas substâncias, né, ou pais que utilizam ali álcool e ficam dentro dessa relação, dentro dessa casa, dentro dessa família alcoolizado, mães que passam ali no estado depressivo, infelizmente, dentro do quarto onde não consegue cuidar desses filhos, onde não consegue cuidar dessa casa. E às vezes um desses filhos acaba pegando a responsabilidade para ele. Eu não sei se você já viu algum caso assim, se você já passou por isso, se essa é a sua realidade ou não, se você conhece alguém passando por isso. Mas infelizmente isso acontece, é comum, onde pessoas estão ocupando lugares de outras na relação. O maior peso disso é realmente uma sobrecarga, um excesso de responsabilidade. E qual é o problema? Que quando a gente começa ali dentro de uma relação, normalmente do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, se você está assumindo ali uma responsabilidade que não é sua, dentro da relação pai e mãe, por exemplo, se você está sendo os pais dos seus pais, provavelmente você está assumindo responsabilidades que não são suas em outros lugares. Então, no seu serviço, tem ali funções que são para todos os funcionários, ou às vezes para um colega de trabalho que faz a mesma função que você, e você está lá pegando a função
função dele. Ou alguém chega e te pede uma coisa, você vai lá e tá fazendo. Então, assumindo responsabilidades, assumindo coisas a mais. Por quê? Já é um padrão de comportamento. Não tem como, tá? Olha aqui, presta atenção. Não tem como você sempre viver um comportamento, repetir isso no seu cérebro e você não programar isso em outras coisas. Então, todas as vezes que chega uma responsabilidade, meu Deus, isso aqui eu vou dar conta, eu vou assumir. Seu corpo já entendeu que quando chega ali o momento de assumir responsabilidade, é você que vai fazer isso. Então, dentro de um serviço onde é colocada uma responsabilidade a mais, não, deixa que eu faço, não, deixa que eu vou resolver isso, não, deixa que eu me viro. E aí é onde vai somando a sobrecarga e o peso. Como que isso chega pra clínica pra mim? Natália, eu tô com ansiedade. Natália, olha, não sei o que tá acontecendo, mas eu tô chorando sem nenhum motivo. Natália, eu não tô querendo mais sair de casa. Natália, eu tô exausta. E as pessoas começam a trazer esse tipo de queixa, que é o sintoma mesmo, sabe? E aí, quando a gente vai entrando mais fundo, a gente vai percebendo que isso tá em outros lugares. E a gente vai vendo aonde realmente está o problema. Tá, mas como que é? De onde que tá vindo essa cobrança? Por que você tem que fazer sempre tudo? E aí são perguntas que é interessante você fazer, ó. Um bom exemplo é você parar e se perguntar, pra que eu faço isso? O pra que ele é muito importante, porque ele te direciona. Então ele te dá um caminho. Você começa a olhar as coisas de uma forma diferente. Então, peraí, pra que eu me atraso todas as vezes? A gente chega na clínica e fala, Natália, eu sempre me atraso, eu sempre chego atrasada em tudo. Ah, é? Tá, e aí eu seguro essa informação. Aí a pessoa vai continuar contando ali o relato dela e ela fala assim, é porque eu começo um negócio e eu não termino. É porque eu procrastino. É porque aí, Natália, nossa, eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava que eu não ia ser ninguém, que eu não ia dar certo. Não sei se você já tá conseguindo linkar todas as coisas. Talvez se você já me acompanha aqui, se você assistiu os outros vídeos, talvez você já tá conseguindo fazer o link. Mas aonde isso se encaixa? Aonde essa queixa ela se encaixa? Então a gente começa com uma queixa de uma pessoa falando que sempre se atrasa, que começa um negócio que não termina, e aí essa mãe falando que não vai dar certo. Se essa mente acreditou que ela não pode dar certo, que ela não pode ser ninguém, se essa pessoa chega no horário, se essa pessoa faz certinho o que ela precisa ser feito, se ela começa e termina, provavelmente ela vai ter sucesso, provavelmente ela vai ser alguém, provavelmente ela vai se desenvolver. Mas se a mente dela acreditou que ela não vai ser ninguém, o corpo, a mente vai dar um jeito de fazer isso se tornar real. E aí, de repente, ela tá se atrasando, ela tá procrastinando, ela tá deixando pra depois. A sua procrastinação, a sua ansiedade, deixar pra depois, ele tem uma causa. Ele tem um porquê, ele não tá aí à toa. Então, você sempre se atrasa. Seu atraso tá te ajudando no quê? Aí eu sempre faço o exercício, né? Tá, se você parar de se atrasar, se você fizer o que tem que ser feito, se você parar de procrastinar, o que vai acontecer? Natália, eu vou me desenvolver, eu vou dar certo, eu vou conseguir atingir o que eu quero. Mas você pode? Minha mãe sempre falou. E aí fica aquela vozinha, né? Então percebe que essas crenças são as crenças limitantes e elas estão aí enraizadas nos limitando. Então todas essas coisas acabam de uma certa forma, nos prejudicando no nosso dia a dia. Por isso é importante você se autoanalisar, você se perguntar. Então, poxa, tem um comportamento que está sempre se repetindo. Por quê? Um exemplo meu, estava deixando as coisas sempre abertas. Então, por exemplo, abria um pote, deixava o pote aberto. Saía do quarto, deixava a luz acesa. Saía do quarto, deixava a porta aberta. Ia fazer alguma coisa, deixava as coisas abertas, sabe? E aí você começa a perceber esses comportamentos. Tá, mas por que eu deixo tudo aberto sempre, né? Por que eu não fecho as coisas? E aí eu percebi uma dificuldade ali de encerrar ciclos. Uma dificuldade de encerrar relações, de encerrar ciclos, ok. Olha o meu corpo me contando algo maior. Então sempre o nosso corpo, ele vai nos avisar para algo maior, para algo que tá por trás de tudo isso. E nas relações é a mesma coisa. Então quando eu trago casos de pessoas que estão em lugares errados, que estão em posições erradas dentro de uma relação, é que isso vem de algum lugar. Essa pessoa, ela foi cobrada a ocupar essa posição. Ou pela demanda social ali do momento, então eu trouxe a relação de pais e filhos, né? Que os filhos acabam tendo que cuidar desses pais. E aí são crianças pequenininhas que daí vem esses pais doentes ou não tendo responsabilidades ou deixando essas crianças terem responsabilidades que não deveriam ter na hora que, naquele momento ali, as crianças vão crescendo, de repente são adultos que deixam de fazer as suas próprias coisas para ir socorrer esses pais, são adultos que se sobrecarregam no serviço, são adultos que se sobrecarregam na relação, que dentro de uma relação é esse adulto que faz tudo, ele não consegue deixar o outro cuidar dele, ele não consegue deixar o outro ter o espaço na relação, porque é ele que tem que dar conta, é ele que tem que ser forte, é ele que tem que fazer
tudo. Então, cuidado com os comportamentos, cuidado com a posição que você tá, no lugar que você tá, porque tudo isso diz alguma coisa. Talvez você venha aprendendo isso desde lá de trás e só tá sendo reproduzido. Nem sempre você precisa voltar lá atrás para resolver. Às vezes, se você consegue, tá, mas o que é aquilo que meus pais fizeram comigo tá sendo reproduzido hoje? Então, ó, nesse caso, né, do filho que cuida dos pais, chegou na clínica, uma situação exatamente como essa. E aí, no caso dessa pessoa, o que aconteceu? Ela começou a cuidar dos pais, e aí na relação do casamento, ela que cuidava de todo o casamento. E aí o seu parceiro não tinha lugar para cuidar, não tinha lugar para ter o posicionamento dele. Então ela que fazia tudo, ela cuidava do dinheiro da casa, ela que pagava as contas, ela que organizava e gerenciava tudo aquilo ali. E aí ela chega com a queixa de sobrecarga, de exaustão, de cansaço. Mas é claro que vai estar. Você não tá dividindo funções, você não tá deixando a outra pessoa ocupar o seu espaço também, ter as suas funções. Só que isso vem da onde? Lá de trás. E aí onde eu falo que às vezes a gente nem precisa voltar lá atrás, aonde esse reflexo dos meus pais está refletindo na minha vida hoje? Ah, na minha relação, tô fazendo do mesmo jeito. Ah, no meu trabalho, ah, na minha faculdade, ah, nas coisas que eu tenho que fazer no dia a dia. Então, situações que foram abertas lá atrás e que não foram resolvidas, elas tendem a continuar e se restabelecer hoje. Como que é isso pra você? Olhar pra tua vida e começar a se questionar e se perguntar o que você tá carregando lá de trás? O que tá aberto e que você não fechou? As relações que você ocupa, você tá na posição correta ali? Na relação com seus pais, você tá na posição de filho? Na relação de pai e mãe, você tá na postura de pai e mãe? Porque chega na clínica pra mim também mães que o filho que tá nesse lugar. Mães que perderam a autoridade. E os filhos que são autoridade, os filhos que tem que deixar, os filhos que tem que saber, os filhos... Por quê? Porque isso vai se perdendo no meio da relação. E aí, sobrecarrega para esses filhos, que é um peso que não deve ter. Esses pais que perdem a autoridade, aí se sentem inúteis, se sentem inválidos. Então, tudo isso vai gerando dificuldades, não só para a relação, como dificuldades individuais também. Mas vale lembrar que tudo isso vem de um lugar, não é do nada. E aí eu sempre trago, né? Será que o seu comportamento, as coisas que você faz, é porque é o seu jeitinho, sua essência mesmo, é seu, é natural? Ou só foi aprendido, você só tá reproduzindo de acordo com as coisas que você viveu? E aí a dica que fica aqui, ó, começa a avaliar as relações que você tá. Começa a avaliar as posturas que você tem. Começa a perceber se isso realmente não é o seu corpo querendo dizer alguma coisa. Eu dei o exemplo do atraso, né? Da procrastinação, os sintomas que é, Natália, nossa, eu tô aqui tensa, tá? Mas essa tensão tá vindo de onde? Aonde mais você está tensa? Aonde mais tá rígido? Ah, Natália, na minha relação sexual. Não tô conseguindo gozar. Não estou conseguindo ter prazer. Não estou conseguindo me deixar ali fluir nessa relação. E aí, de repente, eu tô com bruxismo. Minha mandíbula tá tensa, ó. Tô enrijecido. Meus dentes estão ficando fracos. Então, essa tensão que começa aqui, ela realmente é daqui? Aonde mais tá tenso? Aonde você não tá conseguindo soltar? Aonde você não tá conseguindo deixar fluir? O corpo é o mapa. O seu corpo é o seu mapa. E aí, voltando para as relações, começa a observar. Se é uma relação que tá fluindo, se tá pesado, se é uma relação que você, nem quero ir lá ver, não quero estar nessa relação. O que seu corpo tá querendo te contar com isso? Começa a observar, começa a se questionar. E aí, talvez, fica mais fácil para você se posicionar e tomar alguma postura diante disso. E é claro, vale lembrar, Natália, não tô conseguindo fazer isso sozinho. Procura ajuda. Tá ok pedir ajuda. Pode pedir ajuda hoje em dia, tá? A gente já tá em 2024. Você não vai para um sanatório, você pode pedir ajuda e você ainda continua sendo normal. Tá cada vez mais comum pedir ajuda, né? É normal. Então, faça parte do time das pessoas que entendem que não precisa dar conta de tudo sozinha, que não precisa ser forte o tempo todo e que pode sim procurar ajuda. Que bom que você ficou até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica ali em inscrever-se, aciona o sininho porque toda semana tem vídeo, eu tô aqui junto com você pra gente crescer e construir. Se você lembrou de alguém assistindo esse vídeo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para juntos a gente crescer ainda mais. E é claro que a gente vai se ver no próximo vídeo. Um beijão!